Oi gente, aqui é o Pablo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Física para o Ensino Médio, volume 2. E nessa aula nós vamos estar falando um pouquinho sobre luz, continuando falando sobre luz na verdade, mas hoje vamos falar sobre refração da luz, que é um dos principais fenômenos, eu diria, envolvendo a luz, ou pelo menos um dos mais famosos. E nesse vídeo eu vou estar explicando um pouco sobre o que é a refração de uma maneira mais geral. E depois, nos próximos vídeos dessa aula, vocês vão ver melhor algumas aplicações ou efeitos causados pela refração. Então tá, bora começar? Antes de passar para o assunto principal, vamos falar um pouco sobre um conceito importante para entender melhor o que vai acontecer aqui. É o conceito de frente de onda. Caso você tenha assistido a aula 10, vai saber que a luz é uma onda, mais especificamente uma onda eletromagnética. Na mesma aula vocês viram que uma curva senoidal é um meio gráfico de representar uma onda, onde podíamos perceber algumas características da onda, como o comprimento de onda e a amplitude da onda. Agora vamos ver uma outra representação gráfica de onda, onde vamos poder ver outras características das ondas. Essa é a nova representação. Eu não sei se ela tem um nome específico, mas bem. Os elementos que podemos identificar aqui são os seguintes: a fonte da onda, que no caso é uma fonte pontual, as frentes de onda, que são superfícies nas quais o valor da oscilação é o mesmo. Por exemplo, no caso de uma onda luminosa, podemos imaginar que, na realidade, a fonte pontual é uma lâmpada pequena e redonda. E a frente de onda seria, na realidade, uma superfície esférica ao redor da lâmpada, no qual qualquer ponto dessa superfície, o valor da luminosidade seja X, sei lá, qualquer valor, mais um valor determinado. Na representação gráfica, o que aparece é um corte dessa esfera, o que permite uma simplificação do desenho em duas dimensões. Por isso que na representação aparecem círculos, na verdade. Mais um elemento da representação seria essa seta, chamada de raio, que representa a direção para onde as frentes de onda estão se propagando. Ou para onde a onda está se propagando, enfim. No caso da fonte pontual, o raio acaba coincidindo com o raio das circunferências formadas pelas frentes de onda. Vale comentar que o raio é sempre perpendicular, isso é, faz um ângulo de 90 graus com a frente de onda, no ponto onde ele passa pela frente de onda. Até onde eu sei, não existe um padrão para as distâncias entre as frentes de onda consecutivas nessa representação, mas eventualmente pode ser até o próprio comprimento de onda da onda em questão, ou uma outra distância padronizada, caso o comprimento de onda seja muito curto. Enfim, de todas essas características, a frente de onda é a que mais interessa agora. Para dar uma refinada nesse conceito, vejam essa representação do mesmo estilo, só que com fontes não pontuais. Isso é, fontes extensas. A frente de onda adquire outro formato. E considerando que a onda sai de todos os pontos da superfície da fonte, a frente de onda pode ter um formato ainda semelhante ao da própria fonte. Neste caso aqui, temos uma parte da frente de onda que forma linhas retas paralelas. Essas linhas retas são chamadas de frentes de ondas planas, que formam as chamadas ondas planas. Porém, podemos ter uma fonte que não emite ondas para todas as dimensões, como uma lanterna,
Então, a frente de onda não se estende para todos os lados. E podemos ter ainda um laser, ou uma lanterna bem focada, que praticamente só se propaga em um sentido. Nesse último caso, a representação da onda plana é bastante conveniente. E uma curiosidade é que também é conveniente representar a luz do Sol que chega na Terra como uma onda plana, já que praticamente só vemos essa luz se propagando em um único sentido. Ok, agora que passei uns 5 minutos fazendo a apresentação de alguns conceitos que nem são o objetivo principal dessa aula, vamos falar de refração. E para começar, eu gostaria de retomar alguns conceitos cotidianos. Refração não é uma palavra que se use diariamente, mas talvez alguns de vocês já ouviram falar de materiais refratários, ou até pessoas refratárias. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google. Infelizmente, o substantivo refração e o adjetivo refratário tratam de coisas bastante diferentes. Algo ser refratário significa que essa coisa resiste a uma ação. Por exemplo, um Marinex refratário resiste à ação de grandes temperaturas, comparando com outros vidros que poderiam quebrar nas mesmas temperaturas. Uma pessoa refratária pode se referir a alguém que não aceita ordens ou mesmo a alguém insensível. Refração, por outro lado, está relacionado com um fenômeno físico, muito embora também esteja relacionado com o verbo refratar, que aparentemente tem mais alguns significados diferentes dos outros dois termos que já comentamos. Bem, a definição do fenômeno físico da refração dada pelo Google é mudança da direção de uma onda que se propaga em um determinado meio ao passar obliquamente para outro meio, no qual a velocidade de propagação é alterada. E aqui entra aquela imagem mais famosa usada para representar a refração, que é um raio passando de um meio para o outro e se curvando no processo. Eu estou aqui para dizer que essa definição está meio certa. De acordo com o livro Fundamentos de Física, do Halliday e Resnick, refração, no caso específico da luz, é a passagem da luz por uma superfície, ou interface, que separa dois meios diferentes. Percebam que a definição do Halliday é bem mais geral que a do Google. Claro, a definição do Google se aplica para qualquer tipo de onda, e de fato refração pode acontecer com qualquer onda, mas vamos nos concentrar no fenômeno da refração em si. De acordo com Halliday, se a onda mudou de meio, aconteceu refração. Alguns podem não acreditar, mas essa definição é mais adequada que a do Google. Isso porque a do Google é muito específica quando ela fala que precisa acontecer um desvio na direção da onda. Caso o raio de luz incida com um ângulo de 90 graus com a superfície, ainda aconteceria a refração? Pela definição do Halliday, sim. De fato, a refração pode acontecer mesmo nesse caso, e a resposta está na segunda parte da definição dada pelo Google, quando ela menciona que a transição de meio causa uma alteração na velocidade de propagação da onda. Esse trecho completa a definição do Halliday, explicando o que tem de diferente nos dois meios para que aconteça a refração. Simplesmente dizer que dois meios são diferentes não ajuda muito a entender a refração, porque dois meios podem ser diferentes em muitos aspectos. O que realmente importa para acontecer refração é que a onda, e aqui especificamente a luz, se propague com diferentes velocidades em cada meio. Diferentes características físicas de um meio podem impactar na velocidade com que a luz se propaga nesse meio.
No final das contas, essas características são resumidas no chamado índice de refração do meio. Nós vamos falar sobre ele mais pra frente nesse vídeo. E aqui, só para completar essa parte sobre termos mais adequados a se usar, um adjetivo mais preciso relacionado ao fenômeno físico da refração é o adjetivo refringente. Um meio refringente seria um meio no qual ocorre refração. E aí a gente pode dizer que existem meios mais refringentes ou menos refringentes, a depender da intensidade da refração que acontece ao longo da passagem de um meio para o outro. Estando entendido que a refração é a passagem de uma onda por dois meios, nos quais ela apresenta velocidades de propagação diferentes em cada um, vamos ver por que isso pode causar um desvio na direção de propagação da onda. A partir daqui eu vou falar especificamente da luz, porque ela é de fato o objetivo dessa aula. Para entender essa questão do desvio, eu vou trazer uma analogia. Veja este vídeo. Aliás, desculpem pela resolução ridiculamente baixa, mesmo assim achei que seria um bom jeito de ilustrar. Podemos ver uma pessoa enchendo uma pequena caixa com água. Depois essa pessoa liga um feixe de luz e podemos ver a luz desviando quando entra na caixa, e depois desvia de novo quando sai. E aqui começa a analogia. Vamos ver o que acontece quando um carrinho de brinquedo encontra um tapete macio enquanto desce uma rampa. Sem o tapete, ele se move em linha reta. Colocando esse tapete amarelo, podemos ver os carrinhos também desviando quando chegam ao tapete. E desviam de novo quando saem do tapete, fazendo uma trajetória muito parecida com a da luz ao passar pela caixa com água. É interessante notar que a direção do carrinho antes de entrar no tapete e depois de sair é a mesma. E o mesmo vale para a luz, passando pela caixa com água, mas isso, claro, é um caso específico em que as superfícies de entrada e saída são paralelas. Mas enfim, é interessante perceber isso neste momento. Outra semelhança do carrinho com a luz, embora não apareça no vídeo, é que caso o carrinho chegasse de frente com o tapete, ou melhor, perpendicular ao tapete, não ocorreria nenhum desvio e o carrinho continuaria andando na mesma direção, embora fique mais lento enquanto estivesse passando pelo tapete. Vamos retomar o momento em que os dois carrinhos chegam ao tapete. Como ele chega fazendo um ângulo com o tapete, uma das rodinhas entra primeiro que a outra. A rodinha que entrou primeiro, por alguns instantes, vai estar girando mais devagar que a outra, até que ambas estejam no tapete e vão girar com a mesma velocidade. Como as rodinhas têm velocidades de giro diferentes, o carrinho entorta. Imagine que um carro está andando e do nada uma das rodas trava. O carro começaria a girar para o lado da roda presa. Aqui é a mesma coisa, só, claro, a rodinha não trava, ela só gira mais devagar que a outra. Quando ambas as rodinhas estão no tapete, o carrinho volta a andar em linha reta. Ele está andando mais devagar, porque agora todas as rodinhas estão sob a influência de um novo terreno, onde elas giram mais devagar, mas afinal o carrinho anda em linha reta. E quando o carrinho sai do tapete, acontece a mesma coisa que quando ele chegou. Só que ao invés de passar de um ambiente onde ele anda mais rápido para um que ele anda mais devagar, agora ele vai de um onde ele anda mais devagar
para outro no qual ele anda mais rápido. Como resultado dessa saída, por um curto período de tempo, uma das rodinhas vai estar girando mais rápido que a outra, o que faz com que o carro entorte novamente na direção da rodinha que se movia mais devagar. E o que isso tudo tem a ver com a luz? Aqui é onde entra o papo das frentes de onda. Imaginem uma onda plana gerada por um laser ou um feixe de luz bem focado, se propagando no ar e se dirigindo obliquamente para um pedaço de vidro. Como vimos, o raio representa a direção na qual as frentes de onda estão se propagando. Quando uma frente de onda entra no vidro, assim como acontece com o carrinho, uma parte da frente de onda chega antes no vidro. Como a luz se propaga mais lentamente no vidro que no ar, o raio entorta para o lado onde a frente de onda entrou primeiro no vidro. Depois que a frente de onda entra totalmente no vidro, a luz não sofre mais desvio, embora vai estar se propagando com velocidade menor do que estava se propagando no ar. Quando a luz sai do vidro para o ar, a analogia com o carrinho continua. A parte da frente de onda que chega antes no ar começa a se propagar mais rápido que a parte que ainda está no vidro, o que faz com que o raio se entorte para o lado da frente de onda que ainda está no vidro. Você também pode pensar o desvio em termos dessa linha reta perpendicular à superfície de transição, que chamamos de reta normal. Quando a luz passa de um meio onde ela tem menor velocidade para um que ela tem maior velocidade, ela se entorta em direção à reta normal. Quando ela passa de um meio onde ela tem uma menor velocidade para um que ela tenha maior velocidade, a luz se entorta para se afastar da reta normal. E claro, se a direção de propagação da luz é a mesma da normal, isso é, se a luz chega perpendicular na superfície de transição, ela não é desviada, embora, devemos lembrar, ela muda de velocidade e, consequentemente, podemos dizer que sofre refração, mesmo nesse caso. Agora que já falamos bastante sobre refração e como ela acontece, vamos ver um experimento. Nesse experimento, como podem ver, temos um pedaço de vidro com o formato de meia-lua posicionado sobre uma base giratória, de forma que o centro da parte plana da peça de vidro coincida com o centro do X que tem no desenho da base. Também tem um feixe de luz que é alinhado de forma a acertar bem no centro da parte plana do pedaço de vidro. E vale notar que a base giratória tem várias gradações, que podem ser usadas para medir ângulos, e também que a linha da base, que corta o vidro ao meio, faz o papel de reta normal, quando o feixe de luz incide no centro do X. O experimento é o seguinte: mede-se o ângulo entre o feixe incidente e a normal, e o feixe refratado e a normal, para vários ângulos diferentes de feixes incidentes. E anotamos tudo numa tabela. Aqui temos as medidas. Para 10 graus de ângulo de incidência, temos 6,5 de refração. Para 20 de incidência, 13 de refração. Para 30, temos 19,5. Para 40, 25,5. E para 50, temos 30,5. Colocamos todos esses valores em uma reta, onde θi é o ângulo de incidência e θr é o ângulo de refração. Calculamos também os senos de cada um desses ângulos. E calculando esses senos, talvez alguns já estejam percebendo alguns padrões nesses valores. Mas para deixar isso mais claro,
vamos colocar esses valores de senos em um gráfico e associar os senos do ângulo de incidência em função do seno do ângulo de refração. Como podem ver, temos praticamente uma reta, o que leva a gente a pensar que os senos desses dois ângulos possam ser diretamente proporcionais. É claro que o valor dessa proporcionalidade nos interessa, e essa proporcionalidade é dada pelo coeficiente angular da reta formada pelos pontos. Nós poderíamos tirar um valor a partir do cálculo do coeficiente angular a partir de 2 pontos, o que seria relativamente fácil, porém seria como jogar fora as informações oferecidas pelos outros pontos do gráfico. Para considerar todos os pontos, nós podemos traçar uma reta que tente se aproximar ao máximo possível de todos os pontos ao mesmo tempo. Afinal, o coeficiente angular dessa reta será o valor de constante de proporcionalidade entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração. E o valor já está ali na legenda do topo. Eu montei o gráfico nas planilhas do Google e ele já tem funcionalidade para montar a reta e calcular os parâmetros. Como podem ver, o coeficiente angular é de 1,49. O outro número é o coeficiente linear, que não importa pra gente agora. Para algumas pessoas não foi novidade que os senos daqueles ângulos são diretamente proporcionais. Essas pessoas provavelmente já entraram em contato com a lei de Snell, também conhecida como lei da refração. Essa lei é representada pela seguinte equação. Os senos de θi e θr, ou melhor, os ângulos de incidência e ângulo de refração, vocês já conhecem, mas tem esses valores Ni e Nr. Eles são os chamados índices de refração absolutos dos meios. Eles, de uma forma resumida, indicam o quanto muda a velocidade da luz quando ela está se propagando no vácuo e passa a se propagar em outro meio. Para ser mais preciso, os índices de refração absolutos são a razão entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz em outro meio qualquer. No caso do experimento que acabamos de ver, o índice de refração Ni é o índice de refração absoluto do ar, que pode ser calculado dividindo a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no ar. E o Nr, no nosso caso, é o índice de refração absoluto do vidro, que vocês já devem ter entendido como calcular. A partir dessa equação, se isolarmos o seno do ângulo de incidência, mostramos a proporcionalidade entre os senos dos dois ângulos. Como os índices de refração não dependem dos ângulos, podemos tratar eles como constantes aqui. Enfim, sendo que o coeficiente linear que a gente encontrou no experimento é praticamente zero, fica bem direto perceber que o coeficiente angular que a gente encontrou é igual à razão entre os índices de refração absoluto do vidro pelo índice de refração absoluto do ar, já que eles são respectivamente os meios de refração e o meio de incidência. A razão entre esses dois valores resulta no índice de refração relativo entre os dois meios. No caso, índice de refração relativo vidro-ar. Essa quantidade pode ter um valor prático mais interessante, até porque não costumamos ver refrações acontecendo do vácuo para outros meios. O índice de refração relativo nos dá de maneira direta o comportamento esperado de uma refração entre dois meios, já que ela mostra qual dos meios tem índice de refração maior que o outro.
como o índice vidro-ar que descobrimos é maior que 1, sabemos que a luz se propaga mais devagar no vidro que no ar, e que um feixe de luz tende a se aproximar da reta normal quando passa do ar para o vidro, fazendo um ângulo de incidência. Lembrando aqui, se ele vem paralelo ao normal, não tem desvio, né? Todavia, podemos ter o índice de refração relativo ar-vidro, que pode ser mais prático para estudar em um caso em que o ar é o meio de refração e o vidro é o meio de incidência. Esse índice de refração relativo não é nada mais nada menos que o inverso do índice de refração relativo vidro-ar, que no nosso caso será 0,67, que é o inverso de 1,49. E como esse valor é menor que 1, indica que a velocidade da luz no ar, o meio de refração, é maior do que no vidro, o meio de incidência. E também indica que a luz tende a se afastar da normal quando passa do vidro para o ar, fazendo um ângulo de incidência. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. E se qualquer dúvida podem colocar nos comentários, podem entrar em contato com a gente. Fiquem bem e nos vemos em próximos vídeos e até mais.